TV Cidade. Olá, mais um programa Saúl Spinelli no canal 20 aqui na NET TV Cidade de Passo Fundo. Hoje com grande satisfação recebendo o nosso amigo, professor, economista, sociólogo Ginês de Campos. O professor Ginês, que é coordenador dos conselhos municipais e também secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o CDES, Passo Fundo, o conhecido como Conselhão. Nós vamos conversar com o professor Ginês, saber o que é essa coordenação que o prefeito Luciano Azevedo criou sobre os conselhos, como é que funciona, com oferecimento da floricultura Passo Verde, da Inviolável e da Clínica da Mama. Pessoal, você que está pensando em fazer um jardim, você que está pensando em fazer um jardim de inverno, ou dentro de casa, ou fora de casa, no jardim, ligue 3314 3750. Floricultura Passo Verde fica ali no Boqueirão. Vasos, flores, presentes, buquês, jardins, decoração, tudo que você precisa para alegrar a sua casa e a sua família, tá bom? Professor Ginês, tudo bem? Tudo bem, Saúl. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa, com o objetivo justamente de esclarecer aos nossos telespectadores o papel não só da coordenadoria dos conselhos municipais, mas o papel dos conselhos municipais. Eu diria assim, muitas desinformações a respeito do papel dos conselhos, muitas críticas pelo excesso de conselhos, mas eu acho que é importante aproveitar esses momentos para esse esclarecimento. Professor Ginês, se criou a coordenadoria dos conselhos. Qual a importância dessa coordenadoria e o que ela efetivamente dá de retorno para a sociedade? Bom, em primeiro lugar, quando da formulação do plano de governo, durante o processo eleitoral, no qual eu tive o prazer de coordenar o plano de governo, uma das questões importantes foi justamente o papel dos conselhos municipais. E nós vamos observar que em outros municípios do país existia a coordenadoria de apoio aos conselhos municipais. Portanto, uma instância governamental cujo objetivo é justamente ser um espaço de interlocução, de diálogo social entre o governo e os conselhos municipais. Antes não tinha essa ligação? Não, absolutamente. Quer dizer, os conselhos eles funcionavam de forma muito autônoma, muitas vezes desvinculados, inclusive, de uma interlocução uns com os outros. E, na realidade, nós criamos essa coordenadoria não com o objetivo de interferir na autonomia dos conselhos, mas de servir de uma instância de maior aproximação e de valorização do papel destes conselhos municipais. Para você ter uma ideia, nós temos em Passo Fundo, conforme essa relação que eu trouxe aqui para você, praticamente 30 conselhos municipais em Passo Fundo. E precisa tanto? Mais a Agenda 21. Pois é, Saúl, essa é uma pergunta que de maneira geral as pessoas fazem. Por que tantos conselhos? Há necessidade de tantos conselhos? Eu diria assim, eu tenho uma opinião que alguns conselhos poderiam até ser extintos ou fundidos, enfim, uns com os outros. Mas, de maneira geral, é importante destacar que os conselhos são manifestações legítimas da sociedade que, obviamente, se organiza de forma coletiva para defender os seus direitos ou políticas setoriais específicas. Por exemplo, veja, nessa relação que temos aqui, nós temos o Conselho de Cultura, de Turismo, de Desporto, que são conselhos de política setorial. Conselho do Meio Ambiente, por exemplo. Mas nós temos também os conselhos de direitos, o Conselho, por exemplo, da Mulher, o CONDIM, o Conselho da Pessoa com Deficiência, o CONPED, o Conselho dos Direitos do Consumidor, o CONDEC, no qual você, obviamente, preside. Nós temos o CONSEA, que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Mas vai por diante. Aí eu te pergunto assim, no que os conselhos influenciam e se podem influenciar nas políticas públicas? Por exemplo, Conselho Municipal de Saúde, que é de todos aqui, acho que o deliberativo, Sim. Tá. O que influencia?
Olha, os conselhos, na realidade, são instâncias de participação governamental e da sociedade civil. É a partir dessa composição paritária que os conselheiros escolhidos, tanto representantes do governo como representantes da sociedade civil e de suas entidades, eles se reúnem justamente para quê? Para formular, para propor políticas públicas específicas para aquele conselho, considerando a demanda do qual esse conselho está tratando. Então, por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde, né, congrega o conjunto de pessoas, tanto do governo como da sociedade civil, que vão discutir, propor ações, políticas públicas, né, que deverão nortear, pautar as ações do Executivo Municipal. Então, esse é o papel dos conselhos. São remunerados? Não, é importante também destacar aqui que há uma grande confusão, né? Até porque há um tempo atrás aí, assim veiculou na imprensa estadual, nacional, né, o fato de alguns conselheiros serem remunerados. Na realidade, os conselheiros remunerados geralmente são conselheiros de empresas estatais, né? Que não é o caso de nenhum desses conselhos aqui, né? São conselhos de política pública setorial, são conselhos de direitos, e estes conselhos aqui, os conselheiros não são remunerados. O único conselho que há uma remuneração, e é importante entender que ele tem toda uma normatização legal e jurídica completamente diferente desses conselhos, é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, sim, este é remunerado. Os demais, mas é diferente, né? Mas ele tem uma normatização. Até porque tem uma ação executiva, né? Exatamente. Tem uma ação executiva. Ô Ginés, onde é que está o Conselho da Corsã aqui? O Conselho da Corsã, na realidade, ele tem uma outra denominação. Ele é o Conselho... De Gestão Compartilhada? Exatamente. É aqui então? Isso. Aqui embaixo, né? Conselho Deliberativo do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada. Então tá, este, assim como outros ali, eles não recebem, os conselheiros não recebem, mas eles deliberam sobre o fundo, né? Sem dúvida. Então, quer dizer, então assim, ó, a decisão exatamente. É importante, né? Isso pressupõe o quê? Através dos conselhos, nós estamos construindo uma cultura democrática de participação da sociedade civil, né? Nos processos decisórios que dizem respeito à nossa vida em sociedade, né? Então é importante entender o papel dos conselhos. Obviamente são constituídos por pessoas, vai haver problemas, vai haver conflitos no campo dos interesses, dos debates, mas nenhuma esfera coletiva, né, ela é unânime, né? Correto. Vai sempre haver proposições diferentes, posicionamentos diferentes, mas é nesse espaço público que as pessoas discutem as políticas públicas. Eu vou ao intervalo comercial, eu volto já conversar com o professor Ginés sobre a questão da organização, endereços de e-mails, né, a organização com o nome dos presidentes e também sobre o CDES, o Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, criado pelo prefeito Luciano Azevedo com 50 personalidades de Passo Fundo. Qual é o objetivo desse conselhão? Qual é o objetivo do CDES? O que isso vai poder mudar a sua vida? Que está no bairro, na vila, do professor, do aluno, do trabalhador, do empresário. A decisão dos conselhos muda a vida da sociedade? Daqui um pouquinho, com o oferecimento da Floricultura Passo Verde, da Inviolável e da Clínica da Mama. Programa Saúde Spinelli na TV Cidade. Olá, estamos de volta com mais um programa Saúde Spinelli aqui no canal 20 na TV Cidade, com o professor Ginés de Campos, coordenador dos conselhos municipais do município, né? Secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o CDES, o Conselhão, criado pelo prefeito Luciano Azevedo, com o oferecimento da Floricultura Passo Verde, da Inviolável e Clínica da Mama. Pessoal, você que tem residência ou empresa e quer ter segurança, 3312-2888, Inviolável, tem nome, tem credibilidade, tem qualidade e tem bom preço. Não perca tempo. Ligue para 3312-2888 e tenha qualidade no trabalho de segurança do seu patrimônio e da sua família.
Ginês, nós falávamos antes sobre a questão da estruturação, com nome, endereço, e-mail, e também no que as ações dos conselhos, especificamente do conselhão, muda na vida da sociedade, na vida das pessoas. Bom, em primeiro lugar, com essa coordenadoria, nós criamos uma metodologia de gerenciamento desses conselhos, de forma que eles possam, de fato, ter uma interlocução mais próxima com a prefeitura, né? Eu tenho participado das reuniões de quase todos os conselhos, no sentido de ouvir os conselheiros, ouvir as suas demandas, fazer essa intermediação dialógica com os secretários municipais, com o próprio governo municipal. Então, uma das nossas ações, nessa nossa proposta de planejamento, de gestão da coordenadoria, nós estaremos agora inserindo no novo site da prefeitura, que estará saindo, né, um link específico da coordenadoria dos conselhos, onde todas as pessoas poderão acessar esse link da coordenadoria dos conselhos e lá estarão as principais informações a respeito dos conselhos. A lei que criou o conselho, a composição do conselho, quem é o presidente, o e-mail de contato, os dias de reunião destes conselhos. E local. Por quê? Porque esses conselhos são abertos à participação de qualquer pessoa, né? Os conselheiros titulares, por exemplo, dos conselhos têm direito a votar. Agora, a comunidade pode participar tranquilamente das reuniões, só não tem direito a voto. E o que muda? Por exemplo, o Conselho de Habitação faz o debate da habitação, das ocupações das áreas e cria políticas públicas. Isto chega até a sociedade? Isso muda a vida da sociedade? As pessoas acham que não, né? Mas é no âmbito dos conselhos que muitas proposições acabam sendo indicadoras de ações que o governo municipal terá que tomar, porque alguns desses conselhos são deliberativos. Isso significa concretamente que o executivo municipal terá que se pautar nas suas ações efetivas de implementação de uma política pública, considerando o que se discute, o que se propõe nos conselhos. Professor Ginês, o C10. Bom, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que foi criado aqui, o C10PF, na realidade tem como base, como referência, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo Federal, da Presidência da República, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio Grande do Sul, né? E nós resolvemos também implementar uma ideia que deu certo, eu acho que é importante isso destacar, né? No sentido de criar um núcleo de pessoas, representantes, conselheiros do governo municipal, né? Indicados pelo prefeito Luciano Azevedo e pelo vice-prefeito Juliano Rosa, né? E também a indicação de personalidades e representantes das mais diversas entidades do universo da sociedade passo-fundense. Esse grupo de pessoas, inclusive teremos agora a nossa primeira reunião, próximo sábado agora, dia 19 de outubro, a primeira reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento, onde nós pretendemos primeiramente apresentar o regimento interno, né? Mas antes de tudo definir as câmaras temáticas, né? O que é uma câmara temática, Saúl? É um grupo de trabalho, né, que irá se reunir, né, durante um determinado período para efetuar estudos, análises técnicas a respeito de propostas que de certa forma tem a ver com decisões estratégicas da nossa cidade. Então, por exemplo, né, as reformas no aeroporto, né, que é necessário, que é fundamental se nós quisermos de fato consolidar Passo Fundo como um polo regional. É importante nós entendermos da importância hoje de criar o aeroporto de Passo Fundo seja uma referência regional. Tá. No C10 ou em qualquer outro conselho dos 30 que tu me mostrou aqui, a comunidade pode interagir? A comunidade pode, ela não vota, mas ela pode pautar o conselho? Na realidade, ela interage através dos conselhos específicos. Por quê? Porque a representação desses 30 conselhos, o prefeito Luciano escolheu um representante de todos estes conselhos, que por coincidência é você, e que obviamente vai exercer esse papel de interlocução específica. A comunidade pode, através dos conselhos, olha, eu quero discutir o trânsito em Passo Fundo, estacionamento ou não. Nós estaremos criando também uma página do Conselhão,
né, onde as pessoas poderão acessar e sugerir, né, temas e pautas importantes para que o conselhão possa estar discutindo estas questões, respeitando sempre, né, as especificidades dos conselhos, né? Ou seja, nós temos um conselho municipal, por exemplo, da criança e do adolescente, obviamente que nós vamos respeitar essa instância, né, no que tange a políticas públicas específicas, né, e o conselhão, obviamente, poderá trazer esse tema, mas sempre respeitando aquele conselho da origem. Exatamente. Tá certo. Senão, daqui a pouco nós vamos ter aí um conflito de proposições, de propostas, de ações, né? Professor Ginésio, só para nós concluir aí, local da coordenadoria A e telefone. fica na Rua Teixeira Soares, 625, no prédio das Sencas, né, correto. No prédio quartel, sala dos conselhos, telefone 33 12 30 70, ramal 210 e ramal 221. Né? Lá está agora a coordenadoria dos conselhos municipais. Correto. Então está aberto à comunidade, dúvidas, questões que a gente possa atender aí a sociedade, a comunidade em relação ao papel dos conselhos. Professor Ginésio, parabéns, sucesso e parabéns agradeço pela organização aí e o apoio de estrutura de todos os conselhos, dos 30 conselhos que funcionam aí em Passo Fundo, tá bom? Eu que lhe agradeço. Um grande abraço. Obrigado. Felicidades. Com o patrocínio da Inviolável, da Floricultura Passo Verde e da Clínica da Mama, o programa Saúde Spinelli está no ar todas as semanas e também no Facebook. Nós queremos aqui, pessoal, fazer o nosso comentário final, como todas, né? Toda semana a gente conversa aí, né? E vamos deixar nossa mensagem aí, né? Deixando aí, né? É importante dizer que os pessoal podem nos mandar mensagens com críticas, sugestões e opiniões pelo e-mail sauspinelli@yahoo.com.br. Tá no rodapé da tela. Você verifica esse e-mail e manda para cá e a gente vai, dentro das possibilidades, aí fazer a matéria ou até ler a crítica. Eu recebi aqui uma crítica do ouvinte, do telespectador Júnior, que fez uma crítica a respeito das creches abrirem em janeiro. Ele acredita, ele é professor, ele acredita que as creches devem estar fechadas e os pais devem, neste mês, ficar com seus filhos. A opinião dele, eu vou dar uma reforçada na semana que vem, que a gente vai estar aqui com o pessoal do Simpasso e do CMP, mas enfim, mande, sauspinelli@yahoo.com.br. Então, Júnior, semana que vem eu vou ler todo o teu e-mail, né? Mas enfim, basicamente é essa questão, de forma muito educada, se posicionou. O papel da imprensa nem sempre é o mais simpático. Se elogiamos, é nossa obrigação. E se criticamos, não temos visão, somos ignorantes, mala ou qualquer outra coisa parecida. Faz parte. Ninguém está acima do bem ou do mal. As pessoas vivem em uma sociedade e suas ações sempre serão julgadas, principalmente quando se trata de serviço público. O debate faz parte da democracia e isso com certeza já colaborou para que avançássemos em muitas conquistas da sociedade mundial. Impedir críticas ou debates colabora para a criação de ditadores. Isso não é bom para ninguém. As manifestações de junho resultaram na queda da PEC 37, que impedia o Ministério Público de fazer investigações, no fim do voto secreto, que escondia os políticos e os deputados que votavam contra o povo, mas na hora de discursar diziam que votavam a favor. E agora, em efeito cascata, a redução da tarifa do transporte coletivo urbano em cidades do país inteiro. Mérito de quem? De muitos, mas com certeza daqueles que ficaram no sol e na chuva, que saíram do conforto de seus lares e foram para a rua brigar, denunciar e mostrar a revolta do povo brasileiro. Daqueles que lutam um dia, 2 dias, que lutam 1 ano, 2 anos, ou seja, lutam a vida toda. Daqueles que são chamados de baderneiros, arruaceiros,
que atrapalham o trânsito ou que falam o que muitos querem falar, mas que não falam por timidez ou medo. Pois hoje, meus amigos, eu vou aqui no Canal 20, na TV Cidade, no programa Saúl Spinelli, falar da insegurança em Passo Fundo. Os comerciantes alertam há meses da insegurança na área central. Os assaltos nos estabelecimentos têm sido constantes e muitos deles por mais de uma vez. Crimes cometidos em frente às câmaras de vigilância e os ladrões passeando sem nenhum receio com suas armas e seus carros. Fecharam o posto em frente à catedral, fecharam o posto da Gare, fecharam os postos policiais das vilas, desativaram o posto policial móvel, perderam os 8 milhões para a construção do novo presídio, câmaras de vigilância estão desligadas ou não tem ninguém que vigie. Policiais de ponta, aquele que corre atrás do ladrão, aquele que leva chumbo, recebendo salários achatados. Enquanto isso, os oficiais engordam suas folhas de pagamento com transferências de cidade ou serviço no palácio do governo. Nas manifestações de estudantes sem terra, ocupantes, professores, bancários, tem um aparato privilegiado de policiais. O que a sociedade deseja é que isso também aconteça nos dias normais. Polícia na rua, inibindo a ação dos marginais, passeando pela Rua Moron, pela Avenida Brasil, pela Independência, pela Paissandu, no Záquia, no Valinhos, no bairro São José. É isso que nós queremos, polícia na rua e ladrão na cadeia. Enfim, uma gestão incompetente do Estado que, mesmo alertado pelos números assaltos, não toma providências. E com isso, o professor e empresário Pulipo levou um tiro no assalto em sua empresa, em plena luz do dia, em uma das ruas de maior movimento de Passo Fundo e a metros de um posto fechado pela Brigada Militar e pelo Governo do Estado. Parabenizamos a ação da Brigada com a prisão dos envolvidos. Parabenizamos cada policial que agiu nesta ação e outras tantas de sucesso. Mas queremos ações do Estado e do comando da Brigada Militar para fazer a prevenção. Não temos gestão de segurança no Estado e os reflexos chegam a Passo Fundo. Os policiais trabalham quando a Brigada lhe oferece estrutura, mas pelo jeito isso está muito difícil de acontecer. Um grande abraço e até semana que vem. TV Cidade.